Olá, turma, tudo bem? Vamos à nossa aula de matemática. Assunto novo, nós vamos ver as medidas de capacidade. Olha só, vamos falar do litro. Por que medida de capacidade? Para que nós utilizamos? Nós utilizamos essa medida para medir os líquidos. E o que é que nós compramos com o litro? O que é que nós utilizamos no nosso dia a dia com o litro? A água, o leite, o suco, o refrigerante, não é isso? E quando você compra no supermercado, você compra esses produtos em embalagem. Nós podemos medir também a gasolina, né? O combustível, quando o papai vai lá no posto, ele é medido, também se utiliza o litro. Então, o litro é a unidade fundamental para medir os líquidos. Olha o símbolo do litro, é a letra L. E 1 litro possui 1000 ml. Exatamente. Observe aqui que eu tenho esses recipientes. Vejam só, as famosas garrafas PET. Isso mesmo. Vocês têm contato diariamente com essas garrafinhas, não é isso? A medida de capacidade, quando falamos isso, significa capacidade de cada um desses recipientes, de cada um desses vasilhames. Então, observe que nós possuímos tamanhos diferentes. Nós temos aqui, ó, 200 ml, 500 ml, 1000 ml e aqui 2000 ml. Exatamente, nós vimos o quê? Que 1 litro equivale a 1000 ml. Essas aqui são quantidades menores. Se eu formei 2 litros, eu somei, né? Isso, eu juntei duas garrafinhas dessas, então são 2000 ml. Observou? E se eu quero a metade de 1 litro? Se eu tenho 1000 ml, tá vendo? Eu vou dividir ao meio, ó, 500 ml essa garrafinha de água mineral. Exatamente isso. Ficou fácil, não é? Então vocês podem identificar, quando vocês ouvirem falar em capacidade e em litro, você sabe que é a capacidade de medir a quantidade dos líquidos em qualquer objeto. E lembrando, os líquidos, eles assumem a forma do objeto que ele foi colocado. Beijos, até a próxima aula. Olá, turma, gostaram da nossa aula de matemática? Fácil esse, né? Afinal de contas, com um assunto que vocês estão familiarizados. Agora, olha que dica legal. Aproveite o tempo que está em casa, ó. Nada de saídas desnecessárias. Fiquem em casa tranquilo. Ficar em casa também é proteção, viu? Vamos à nossa aula de português. Beijo. Vamos lá, essa é a nossa aula de português. Vamos começar com uma revisão bem rápida de sílaba tônica. Vocês estão lembrados? Nós vimos na última aula que sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. É aquela sílaba que você pronuncia com mais intensidade, com mais força. Vimos uma dica bem legal de que para descobrirmos, né, localizarmos a sílaba tônica, a gente precisa chamar a palavra, né, chamar para que a sílaba fique mais prolongada. Então você vai identificar facilmente, né? Observe que a Pro colocou esse desenho aí do garotinho chamando, né, alguém. Então, a nossa primeira palavra a chamar é prática. Olha só, prática. Ele está chamando a palavra prática. Observou a sílaba pra, como ela se prolongou? Esta é a nossa sílaba tônica. Mais uma, menino, menino. Olha só, o ni é a nossa sílaba tônica. Vamos a mais uma. Apontar. Apontar. Observou? O tá é a nossa sílaba tônica. Então, a gente observa que eu coloquei a repetição aí na sílaba para identificar, né, a sílaba mais forte, a sílaba pronunciada com mais força, com mais intensidade, quando o garotinho está chamando cada palavra. Então, toda vez que você tiver dúvida na sílaba mais forte de uma palavra, você chama ela, grita aquela palavra para que você possa perceber a sílaba mais forte, ok? Se ligue nessa dica.
Agora nós vamos ver como nós classificamos as palavras com relação à posição da sílaba tônica. Exatamente isso. A sílaba tônica, ela é classificada, ela vai receber um nome, uma denominação de acordo com a sua posição na palavra. Quando a gente divide uma palavra em pedacinhos menores, em sílabas, nós vamos contar do final da palavra para o começo. Então, observe esse primeiro exemplo. A nossa palavra que eu usei no exemplo anterior, apontar. Você observou? A sílaba tônica é o tá. Esta é a última sílaba, a sílaba que está no final da palavra. Como eu vou chamar toda a palavra em que a sílaba mais forte for a última, a sílaba que está no final da palavra? Eu vou chamá-la de oxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica da palavra é a última. Então, oxítona são as sílabas que são as últimas. Toda palavra que possui a sua sílaba mais forte na última posição, ela será classificada de oxítona. Coloquei mais alguns exemplos, Observe que a Pro destacou a sílaba mais forte e observe que algumas são acentuadas e outras não. Por isso é importante que você chame a palavra para que você perceba a sílaba mais forte, a sílaba que sai com mais intensidade, ok? Porque nem sempre receberá a marcação do acento gráfico, certo? Então você tem aí bebê, café, caracol, futebol e balão. Então, oxítona são palavras em que a sílaba mais forte é a última. Agora mais um exemplo, olha só, a palavra menino, menino. Você percebeu que a sílaba mais tônica é o ni, a sílaba mais forte é o ni. Esta sílaba ela está no meio da palavra. Vocês já fizeram a tarefinha no livro de vocês. Vocês viram que lá no livro vocês receberam a denominação de última e penúltima, não é isso? Mas você começa sempre olhando do final da palavra para o início. Então, nesta palavra aí, trissílaba, a sílaba mais forte está no meio, que é o ni, e toda palavra em que a sílaba mais forte é a que está no meio, ou a penúltima, ela será chamada de paroxítona, paroxítona. Outros exemplos, sapato, cidade, cegonha, minhoca. Observou? Olha que a Pro colocou a sílaba tônica com a cor diferente. Então, toda palavra que a sílaba tônica é esta sílaba do meio, ou seja, a penúltima, ela será chamada de paroxítona. Mais uma vez repito, você precisa ao separar as sílabas, você contar para localizar a sílaba tônica do final da palavra ali, de onde a palavra termina, para o começo da palavra. Não esqueça disso, certo? Agora mais um exemplo, esse diferente. Observe aí a palavra prática. Esta sílaba aí está no início, no começo da palavra, né? A sílaba mais forte é o pra, está no começo da palavra. Essa palavra possui 3 sílabas. E a sílaba tônica, sendo a primeira, que está no começo da palavra, ela será chamada de proparoxítona. Proparoxítona. Proparoxítona é toda palavra em que a sua sílaba mais forte é a que está no começo da palavra, que está no início, é a primeira. Nem sempre isso irá acontecer. Por quê? Porque existem palavras que possuem mais de 4 sílabas. Lembra que é um outro assunto que nós já estudamos? Então, olha aí a importância de você contar as sílabas do final para o começo da palavra. E dessa forma você irá localizar a sílaba tônica.
A palavra prática, ela é proparoxítona. E olha outros exemplos que eu coloquei: último, pêssego, espetáculo. Observe a palavra espetáculo. Quantas sílabas ela tem? 5 sílabas, não é? Observou? Eu tenho a última, é o ló. Aí seria do meio o cu. E depois o tá, como se fosse no início. Se você for seguir a regra do seu livro que você fez a atividade, você tem última, penúltima e antepenúltima. Então, você vem do final para o começo da palavra. Você tem a que está no final, você tem a sílaba do meio, você tem a primeira, ok? Depois nós temos sábado. Olha aí uma observação. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora, olha só, vocês devem ter essa dúvida, né? Como é esse quis aí? Pois é, observaram como eu escrevi? Escrevi com X, exatamente. Então, toda a classificação das palavras, quando você escrever oxítona, paroxítona e proparoxítona, você tem que saber que se escreve com X e não com QU, que muita gente provavelmente vai escrever com QU quando estiver fazendo a tarefinha. E não é assim, não é o que é o QU, que é um dígrafo. Quando você utiliza, a gente estudou dígrafo, a gente viu que o QU é um dígrafo, você tem o que e o que você estuda, né? Que não tem som, eles se juntam e não tem som. Não é assim, representam apenas um único som, desculpa, né? Então, você não ouve o som do U, não é isso? E vocês têm que ficar atentos a isso aí. Se escreve com X. Na realidade, esse X tem o som de KS, que-si, ó, que-si, proparoxítona, oxítona e paroxítona, ok? Prestem atenção. Então, como é que as palavras se classificam de acordo com a sílaba tônica? Então, de acordo com a sua sílaba tônica, com a sílaba mais forte, as palavras são oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é aquela palavra que a sílaba mais forte é a última, que está no final. Depois você tem paroxítona, que a sílaba mais forte está no meio. E proparoxítona, a sílaba mais forte é a primeira, que está no começo. Precisamos observar que para localizar a sílaba tônica, preciso contar a sílaba do final da palavra para o começo. Não posso esquecer disso. Isso irá facilitar a localização da sílaba tônica e a sua classificação. E para também facilitar a localização da sílaba tônica, saber qual a sílaba pronunciada com mais força, eu posso chamar a palavra pêssego. Observou? Então, fiquem ligados na dica, né? E aproveitem a nossa próxima aula, certo? Olha só, gente, que dica bem legal. Precisamos nos movimentar, não é isso? Gostaram? Pois é, na hora de brincar, mantenha a distância. Sei que vocês em casa não ficam o tempo todo parados, quietinhos, assistindo o desenho, não é isso? Mas quando estiverem brincando com o irmão, ou com algum primo, coleguinha que estejam com você na sua casa, brinquem afastados uns dos outros. Isso é manter a segurança e se proteger do Covid, ok? Lembrem-se, abraços sem beijinhos, sem apertos de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Beijos, vamos à nossa aula de ética. Olá, turma, vamos à nossa aula de cidadania, moral e ética. Vamos falar de um assunto bem interessante, né? Vamos falar de algo que envolve todos os seres vivos do nosso planeta. É isso aí. Observe essa imagem que eu coloquei aí, né? Uma mão formada, poderíamos dizer que é a raiz de uma planta, né? Segurando o planeta Terra nas mãos.
Pois é, o planeta que precisa do nosso cuidado, né? Esse nome aí, termo, meio ambiente, está sendo muito utilizado quando se refere a isso, a vida no nosso planeta. Então, o meio ambiente envolve tudo que existe, os seres com vida e os seres sem vida do planeta Terra, ou seja, todos os animais, vegetais e minerais. Observou? Envolve os 3 reinos da natureza, o reino animal, o reino mineral e o reino vegetal. Tudo que afeta e que influencia diretamente na vida dos seres humanos. Todos os micro-organismos também fazem parte deste meio ambiente. Então, o meio ambiente é formado, como eu já falei, por toda a vegetação, animais e vegetais. É composto dos recursos naturais, como a água, o ar e também os fenômenos físicos do nosso clima, ok? O meio ambiente ele pode ser dividido em 4 partes. Nós temos aí a atmosfera. Quem lembra o que é a atmosfera? Nós já estudamos, né? Estudamos o que é a atmosfera. Agora, olha uma palavrinha nova, litosfera, hidrosfera. Lembra do que é hidro? Lembra que toda vez que eu falei que toda vez que você ouve falar em hidro está referente à água? Pois é, né? E a biosfera. Vamos estudar uma a uma dessas divisões do nosso meio ambiente. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Nós já vimos isso quando estudamos o planeta Terra. Estão lembrados? E vimos que ela é formada por gases como o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio, né? O metano também. A litosfera é a camada mais externa do nosso planeta. É formada pelo solo, ou seja, é a superfície do nosso planeta. Ó, o solo onde pisamos. Também chamamos de crosta terrestre. Não é isso? Temos aí a hidrosfera, que se refere a todas as águas do nosso planeta, os rios, os mares, os lagos e os oceanos. E por último, a biosfera, que é referente à vida, ou seja, todas as formas de vida que existem na Terra, animal e vegetal, incluindo os micro-organismos, né? Aqueles seres minúsculos que não podem ser vistos ao olho nu. É isso que precisa do auxílio de um microscópio. Mais uma vez, ó, apareceu aí o nosso planeta. Observe as mãozinhas segurando, porque isso demonstra o que? O cuidado que precisamos ter com o meio ambiente. Observou aí os ecossistemas, ou seja, a fauna, a flora, a vida animal e a vida vegetal, nas águas e também no ar, na terra. Isso é muito importante. Todos nós precisamos do meio ambiente, porque o planeta Terra é a nossa casa e nós precisamos preservar, nós precisamos cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa casa, não é isso? A mamãe não cuida da sua casa, aí ela limpa, ela mantém a higiene, cuida, não acumula lixo, a mesma coisa, da mesma forma devemos fazer com o nosso planeta. A preservação do meio ambiente depende muito dessa sensibilização e da participação de todos os indivíduos de uma sociedade, de todos nós. Cidadania é justamente isso. A cidadania nos leva a preservar, né, o meio ambiente, um meio em que todos nós vivemos em todas as nossas atividades, ou seja, em todas as atividades que cada ser, que cada indivíduo realiza dentro da sociedade, deve se refletir na conservação, na proteção do meio ambiente. Como nós podemos cuidar do meio ambiente? Como nós podemos preservar a nossa casa, o planeta Terra, evitando todo tipo de poluição das águas, não é isso? Rios, mares, oceanos, lagos. Lembra que todos estavam assustados com aquele óleo que foi jogado no litoral nordestino? Pois é, preocupou muitas pessoas, muitas vidas aquáticas, né, vidas marinhas, foram tiradas, alguns animais marinhos morreram por estarem contaminados por aquele óleo, né? Pessoas que viviam da pesca, por exemplo, os pescadores depois não puderam pescar, praticar o seu trabalho, porque foi influenciado justamente pela intoxicação que poderia ser causada aos seres humanos devido àquele óleo que foi jogado nos oceanos, foi jogado nas praias, não é isso?
separar o lixo orgânico do lixo reciclável, ou seja, lixo orgânico são as cascas de verduras, os legumes, as frutas, não é isso? Nós utilizamos como lixo orgânico. Se tiver coleta seletiva na sua cidade, no local que você vive, o ideal é que vocês, quando colocarem o lixo para a coleta, já deixem tudo separadinhos em diferentes vasilhames, não é isso? E usar de forma consciente os recursos como água e energia elétrica. Nós vemos que principalmente no verão ocorre essa campanha com relação ao gasto de água e de energia elétrica, até porque a gente vê que a água é um bem, principalmente a água potável, que está escasso no nosso planeta e é algo de muita preocupação. Por isso foi criado também, por causa da questão do efeito estufa, né, que é o aquecimento global, que a gente ouve falar muito. A temperatura do nosso planeta está aumentando muito e isso prejudica todos os ecossistemas do planeta, ou seja, toda a vida no planeta Terra. Então foi criado o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. E existe desde 1981, por meio do decreto aí 86.028. Então, o que é que nós precisamos fazer? Todos nós precisamos ter consciência de que nós precisamos do meio ambiente e da importância do meio ambiente para a vida de todos. Como eu falei, o planeta Terra é a nossa casa e todos nós dependemos deste planeta, ok? Vamos ao nosso diário. Olha só, atividade no livro de português, página 91 e no caderno. Atividade no livro de matemática, página 98 e 99. E atividade no livro de cidadania, moral e ética, página 34 e 35. Se cuidem, fiquem ligados de todas as dicas das nossas aulas. Beijos, até a próxima.